Introdução: manter a casa em ordem e as contas em dia é um desafio que muitas pessoas enfrentam diariamente. Em meio à correria do trabalho, compromissos sociais e responsabilidades familiares, é comum que a organização do lar e das finanças pessoais fique em segundo plano. No entanto, esses dois aspectos estão diretamente ligados ao bem-estar, à tranquilidade e à qualidade de vida de qualquer pessoa. Ter uma casa organizada vai além da estética, significa criar um ambiente funcional, confortável e que promova a saúde mental e emocional dos moradores. Já a manutenção das contas em dia permite que as finanças pessoais sejam controladas, evitando dívidas desnecessárias e garantindo recursos para o que realmente importa. Este texto tem como objetivo abordar estratégias práticas para ajudar você a colocar sua casa em ordem e suas contas sob controle. Vamos explorar técnicas de organização, planeamento financeiro, hábitos saudáveis e dicas para que toda a família participe desse processo, tornando o dia-a-dia mais leve e eficiente. Capítulo 1. Organização da casa. O que significa ter a casa em ordem? Ter a casa em ordem não significa apenas que tudo está limpo ou que não há bagunça visível. É um conceito mais amplo que envolve manter um ambiente onde cada objeto tem seu lugar, as áreas são utilizadas da melhor forma possível e o espaço é pensado para facilitar a rotina dos moradores. Uma casa organizada proporciona mais praticidade para encontrar o que se precisa, economia de tempo na limpeza e manutenção, redução do estresse causado pela bagunça, melhora na qualidade do sono e da saúde mental. Métodos de organização. Existem várias formas de organizar a casa, algumas mais simples e outras que exigem mudanças maiores no estilo de vida. Dentre os métodos mais populares estão: minimalismo, reduzir o excesso de objetos, mantendo apenas o essencial, o que ajuda a simplificar o espaço e a rotina. Método Marie Kondo, baseado em manter somente os itens que trazem alegria, e organizar os espaços em categorias, como roupas, livros e documentos. Rotina de limpeza e organização, estabelecer dias específicos para diferentes tarefas domésticas, evitando o acúmulo de sujeira e desordem. Planeamento diário e semanal das tarefas domésticas. Um dos maiores obstáculos para manter a casa organizada é a falta de planeamento. Criar uma rotina ajuda a dividir as tarefas e evitar que tudo se acumule para o final de semana. Uma sugestão de planeamento: segunda-feira, lavar roupas; terça-feira, limpar banheiros; quarta-feira, organizar armários; quinta-feira, limpar cozinha; sexta-feira, arrumar sala e quartos; sábado, tarefas extras ou revisões; domingo, descanso. Claro que esse calendário pode ser ajustado conforme a realidade de cada família, mas o importante é manter a constância. Organização do espaço físico. 4. Além da limpeza, a organização envolve a disposição dos móveis e objetos para que o espaço seja aproveitado da melhor forma possível. Algumas dicas são: utilizar caixas e organizadores para guardar pequenos objetos, manter superfícies livres de itens desnecessários, criar áreas específicas para cada atividade, leitura, estudos, lazer, fazer revisões periódicas para se livrar do que não é mais útil. Capítulo 2. Organização financeira pessoal e familiar. O que significa ter as contas em dia? Manter as contas em dia vai muito além de simplesmente pagar as contas no vencimento. Trata-se de administrar o dinheiro de forma consciente, sabendo exatamente quanto se ganha, quanto se gasta e para onde vai cada centavo. Ter as contas organizadas significa evitar atrasos, dívidas acumuladas, juros e aquele sentimento desagradável de falta de controle sobre o próprio orçamento. Quando as finanças estão em ordem, a pessoa ou a família consegue planejar compras maiores, investir em projetos futuros e até ter uma reserva de emergência para situações inesperadas. Além disso, isso traz mais tranquilidade e segurança, reduzindo a ansiedade que muitas vezes o descontrole financeiro provoca. Planeamento financeiro, orçamento, controle de gastos, reservas. O ponto de partida para manter as contas em dia é o planeamento financeiro. Ele começa com a criação de um orçamento mensal, que nada mais é do que uma lista detalhada das receitas, ganhos e das despesas previstas. Passos para elaborar um orçamento eficaz. 1. Mapear as receitas, somar todas as fontes de renda, incluindo salário, freelances, rendimentos extras e outros. 2. Listar todas as despesas fixas, aluguel, contas de luz, água, internet, mensalidades, parcelas de empréstimos, entre outras. 3. Anotar as despesas variáveis, supermercado, combustível, lazer, roupas e outras compras eventuais. 4. Estabelecer prioridades, pagar primeiro as contas essenciais e os compromissos financeiros. 5. Reservar uma parte para poupança ou investimentos, criar um fundo para emergências ou objetivos futuros. 6. Acompanhar mensalmente, registrar os gastos e comparar com o orçamento previsto, ajustando quando necessário. Ferramentas para controle financeiro. Hoje, graças à tecnologia, é possível usar diversas ferramentas que facilitam o controle das finanças.
Algumas opções populares incluem planilhas eletrónicas, Google Sheets ou Excel permitem criar um orçamento personalizado e acompanhar as despesas com gráficos e alertas. Aplicativos financeiros, apps como Guia Bolso, Organize, Mobiles e Minhas Economias ajudam a controlar gastos automaticamente, com integração bancária e notificações. 6 cadernos ou agendas, para quem prefere o método tradicional, anotar manualmente todos os gastos e receitas é uma ótima forma de aumentar a consciência financeira. O mais importante é escolher o método que mais se adapta ao seu perfil e rotina, garantindo que o controle financeiro seja mantido regularmente. A importância da disciplina financeira. Ter um planeamento e as ferramentas certas não são suficientes se não houver disciplina para seguir as regras estabelecidas. Muitas pessoas começam a controlar as finanças, mas acabam desistindo por falta de foco ou motivação. Dicas para manter a disciplina financeira: estabeleça metas claras e realistas, evite compras por impulso, fazendo uma pausa antes de decidir gastar, reveja seu orçamento a cada mês, ajustando o que for necessário, compartilhe seus objetivos financeiros com a família para que todos estejam alinhados, celebre pequenas conquistas para manter a motivação. Capítulo 3 – Dicas para equilibrar casa e finanças. Manter a casa organizada e as finanças em dia não são tarefas isoladas, pelo contrário, esses dois pilares da vida cotidiana estão profundamente interligados. Quando há desorganização em casa, é comum haver desperdício de recursos, perda de tempo e acúmulo de despesas desnecessárias. Já uma boa gestão doméstica pode levar naturalmente a uma economia significativa no final do mês. Neste capítulo, vamos apresentar formas práticas de alinhar a organização do lar com a saúde financeira. 1. Organização da casa como aliada da economia. Você já parou para pensar em quanto dinheiro pode ser economizado apenas com uma casa bem organizada? Veja alguns exemplos concretos. Evita compras duplicadas. Ao manter a despensa, a geladeira ou os armários organizados, você sabe exatamente o que tem e evita comprar algo que já possui. Reduz o desperdício de alimentos. Alimentos esquecidos no fundo da geladeira ou da despensa acabam vencendo, sendo descartados, e isso representa dinheiro jogado fora. Prolonga a vida útil dos objetos. Cuidar bem dos utensílios, móveis e eletrodomésticos faz com que eles durem mais, evitando gastos com substituições e consertos frequentes. 7. Manter uma rotina de organização e revisão dos itens da casa ajuda a controlar o estoque doméstico e a fazer compras mais conscientes. 2. Evitando desperdícios e consumos desnecessários. Boa parte dos gastos excessivos está ligada ao desperdício. E esse desperdício pode acontecer em diversas áreas do lar: água e energia, banhos muito longos, luzes acesas desnecessariamente, eletrodomésticos ligados sem uso, tudo isso aumenta a conta no fim do mês. Alimentos. Fazer listas de compras e planejar refeições ajuda a evitar o excesso e a perda de ingredientes. Produtos de limpeza e higiene. Comprar em grandes quantidades sem controle pode levar ao uso excessivo ou ao vencimento dos produtos. Dicas para reduzir o desperdício. Planeje cardápios semanais antes de ir ao supermercado. Estabeleça dias para fazer revisão da geladeira e armários. Use etiquetas com datas de validade nos produtos armazenados. Desligue aparelhos que não estão em uso e troque lâmpadas por versões económicas. 3. Planeamento das compras domésticas. Uma das formas mais simples e eficazes de controlar o orçamento é fazer um planeamento de compras domésticas. Isso evita idas frequentes ao mercado e reduz a tentação de gastar com produtos supérfluos. Como fazer? Monte uma lista de compras baseada no cardápio da semana. Estabeleça um limite de gastos mensal para alimentos e produtos de limpeza. Compre em atacado somente o que for de uso frequente. Aproveite promoções, mas com moderação e planeamento. Avalie a real necessidade antes de adquirir itens novos para casa. Além disso, é importante organizar as notas fiscais, guardar comprovantes e fazer comparações entre diferentes lojas. Isso ajuda a entender o padrão de consumo da família e a identificar possíveis excessos. 4. Reaproveitamento e sustentabilidade no dia a dia. Práticas sustentáveis dentro de casa também contribuem para reduzir despesas e ajudar o meio ambiente. Adotar hábitos mais conscientes pode ser o começo de uma verdadeira transformação na forma como lidamos com os recursos disponíveis. Ideias simples para começar: reutilizar potes e embalagens. 8. Coletar água da chuva para lavar o quintal, fazer compostagem com restos orgânicos, criar pequenas hortas em casa para reduzir gastos com temperos e hortaliças, reaproveitar roupas e móveis com pequenos reparos ou customizações. Essas ações reforçam que é possível viver com menos, sem abrir mão do conforto. O resultado: uma casa mais funcional e um bolso mais aliviado. Capítulo 4 – Educação financeira para toda a família. Organizar a casa e manter as contas em dia não deve ser uma responsabilidade exclusiva de uma única pessoa. Quando toda a família se envolve, o resultado é mais eficiente, equilibrado e sustentável.
Além disso, incluir todos no processo fortalece a cooperação, a consciência coletiva e o aprendizado de valores importantes, como responsabilidade, respeito e planeamento. Neste capítulo, abordaremos como inserir a educação financeira e a organização doméstica no cotidiano familiar, de forma prática e acessível para todas as idades. 1. Ensinando crianças e jovens a importância do dinheiro. Educação financeira deve começar desde cedo. Crianças que aprendem a lidar com dinheiro tendem a se tornar adultos mais conscientes, organizados e preparados para lidar com os desafios económicos da vida adulta. Dicas para ensinar crianças sobre finanças: dar mesada ou semanada educativa, com valores proporcionais à idade e regras claras sobre como administrar. Usar cofres ou potes temáticos, separados por gastar agora, guardar e doar, por exemplo. Mostrar o valor do trabalho, incentivando tarefas simples que possam ser recompensadas simbolicamente, ajudar na arrumação do quarto. Incluir em compras e escolhas simples, levar a criança ao mercado e mostrar como comparar preços ou escolher o melhor custo-benefício. Conversar sobre economia de maneira leve, usando exemplos do cotidiano, brincadeiras ou jogos de tabuleiro sobre dinheiro. Já para adolescentes, é possível aprofundar um pouco mais, ensinar a fazer um orçamento pessoal, falar sobre cartão de crédito, juros, dívidas e armadilhas do consumo por impulso, incentivar a buscar renda própria, como freelancer, vendas ou estágios remunerados, apresentar conceitos de investimentos e poupança de longo prazo. 9.2. Envolvendo a família nas decisões financeiras. Um dos grandes erros em muitos lares é centralizar todas as decisões financeiras em uma só pessoa, o que sobrecarrega e gera conflitos. Quando todos os membros da família têm conhecimento da realidade financeira do lar, é mais fácil alinhar expectativas e dividir responsabilidades. Como envolver todos? Realize reuniões familiares mensais para falar sobre finanças e planeamento doméstico. Compartilhe o orçamento com transparência, de acordo com a maturidade dos membros. Estabeleça metas conjuntas, como viagens, reformas, compra de algo para a casa, e defina ações para alcançá-las. Incentive todos a propor formas de economizar. Esse tipo de envolvimento também ajuda a formar hábitos de consumo mais conscientes e evita que crianças e adolescentes criem expectativas irreais sobre o estilo de vida da família. 3. Divisão de tarefas domésticas e responsabilidades. Além das finanças, a organização da casa também deve ser compartilhada. Envolver todos os moradores, crianças, jovens e adultos, na rotina da casa fortalece o senso de pertencimento e colaboração. Sugestões práticas: crie um quadro de tarefas com atividades semanais para cada membro da casa, estabeleça regras claras de convivência e manutenção dos espaços, reforce o valor do trabalho em equipe e elogie os esforços individuais, roda as funções para que todos aprendam a realizar diversas tarefas. É fundamental adaptar as responsabilidades à idade e à capacidade de cada um. O importante é que todos compreendam que manter a casa em ordem é um esforço coletivo, não um favor que se faz a alguém. 4. Comunicação, paciência e aprendizado constante. Mudar hábitos e envolver toda a família no processo exige tempo, paciência e diálogo. Nem sempre todos estarão igualmente motivados e é natural que haja resistência no início. Por isso, é essencial manter uma comunicação aberta, respeitosa e empática. Lembre-se de que a educação, seja financeira ou doméstica, é um processo contínuo. Mesmo os adultos podem aprender a lidar melhor com o dinheiro e a organização se estiverem dispostos. O importante é começar, e seguir ajustando o caminho conforme a realidade e os desafios da família.